Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, o Garoto BR. E hoje eu te trago mais um vídeo sobre Talismã 4 ao Infinito. Talismã 4 ao Infinito, a gente já falou muitas coisas sobre essa nova história que tá chegando agora em outubro. E bom, a gente já falou no vídeo anterior sobre os vilões da história. A gente já falou sobre a temática, sobre, enfim, inúmeros assuntos. Falamos por último sobre os vilões e agora a gente vai falar sobre os heróis de Talismã 4 ao Infinito. Foi pensado que para essa quarta história, o herói seria unicamente o Talismã, tá? Talismã seria esse herói justamente porque ele tem essa transição do vilão pro herói durante ali os acontecimentos da história. Durante o processo que ele passa ali naquela realidade infernal, ele se transforma, ali ele se entende, ele se vê como esse vilão e ali ele começa a ter conhecimento e começa a ter essa mudança. Não tem como mudar algo se a gente não reconhece que algo está mal. E aí, ali ele reconhece no solo infernal e ele começa a trabalhar nele mesmo porque ele não quer mais ser aquela pessoa, ele não quer mais se ver dessa forma, que os outros vejam ele dessa forma. Então ele começa uma transformação muito grande. E a gente tem um processo ali de transição do Thales para desse vilão para esse herói. Então ele é o maior herói dessa jornada toda. Com certeza, em relação aos vilões ainda, a gente vê que o escolhido que o escolhido, Thales e o Armagedon, é uma história sobre o Eros, o vilão. E aqui Eros divide o protagonismo da vilania com o Johnny e a Morgana. Mas ele segue sendo o principal. Então a gente vê o Eros ali bem na frente, mas logo ali temos destaques diferenciados para o Johnny e para a Morgana. Cada vilão ali tem seu ponto na história. E é interessante esse ponto de virada de a gente focar no Thales como esse herói, porque ele realmente está sozinho. Temos o Adonai, que é esse rival do Eros. O Adonai aqui é o deus dessa história, o deus de Talismã. E ele conversa diretamente com o Thales, ele dá ordens, eles têm uma comunicação mais clara, mais aberta, uma comunicação mais direta. E a gente sempre se pergunta né, se antigamente, nos Antigos Testamentos e testemunhas da presença de algo divino, de algo maior entre os seres humanos que conseguiam escutar, que conseguiam ver, vislumbrar a divindade, por que hoje em dia esse acesso está limitado, esse acesso ele não acontece com tanta fluidez? Em Talismã 4 isso acontece, justamente porque é uma história que vai falar sobre esse infinito, sobre o Thales sendo chamado para essa divindade, por essa divindade, e é ele tendo essas visões, escutando essa voz que ecoa e ressoa de uma forma assim inimaginável e é muito legal a gente ver a interação do Thales com Adonai, porque realmente essa questão de pai e filho, e Thales é aquele filho rebelde, aquele filho que tem as ideias dele, o propósito dele, e muitas das vezes bate de frente com o pai, mas ele tem um respeito muito grande, um amor muito grande, que é tipo, ele busca de certa forma seguir o caminho dele sem ofender, sem necessariamente se desvincular do Adonai, e ao mesmo tempo ele busca começar esse início de trilhar um caminho mais próximo ao que o Adonai acredita, mas sem esquecer a essência dele. Aquilo que é a essência dele. Então é bem curioso ver essa relação desses dois heróis. Thales é o protagonista dessa história, mas claramente o Adonai, quando ele aparece, eles têm uma conexão, uma ligação muito forte, porque o Adonai é esse cara que ele tá acima de tudo, mas ele parece que se diminui, ele se comprime, sabe? Ele baixa de onde ele é, do pedestal da grandeza dele, para estar ali com Thales. E tem certos momentos que Thales é elevado à grandeza do Adonai para que eles consigam equilibrar essa comunicação. Então é uma troca bem interessante. E é muito lindo ver eles dois ali meio que trabalhando em conjunto de forma separada, mas de uma forma conectada, por assim dizer. Outro aí que se destaca bastante no tema heróico em Talismã 4 Infinito é o Johnny. O Johnny é um vilão dos mais fortes e pesados assim ao longo das primeiras 200 e poucas páginas de Talismã 4. E tem um acontecimento específico a partir da página 150, 160, se não me engano, que é quando ele vê, poxa cara, o Thales fez uma coisa que eu achei que ele nunca seria capaz de fazer. E ele começa a ver o processo de transformação do Thales após anos.
Então o Thales, ele se transforma, ele amadurece, ele cresce, já beirando seus 30, sabe? Então é um longo processo realmente. E ali temos a redenção do Thales e do Johnny, que olha e fala: eu nunca pensei que isso fosse acontecer, e se não é tarde demais para ele, talvez não seja tarde demais para mim. Johnny recebe ali uma oportunidade, uma válvula de escape, por assim dizer, e ele tem essa chance de recomeçar do zero. E aí a gente vê ele depois, mais pra frente, nossa, as cenas que juntam o Johnny e o Thales ali, mais para as 300, 400 páginas por aí. Cara, é insano, porque os embates deles no início da história, um contra o outro, e depois essa necessidade por uma união, para que cada um consiga ter, de certa forma, a sua evolução, sua liberdade, seu crescimento, e manter as coisas como estão, mas aprimorar, ter uma evolução, faz eles se conectarem, precisarem ajudar um ao outro. Então a história vira de cabeça para baixo, sabe? É outro patamar, tem um plot twist gigantesco, e aí a gente vê eles três sendo essa tríade, sabe? Que a gente vê que tem a tríade infernal, que é Johnny, Eros e Morgana. A gente vê a tríade celestial, que é Thales, Johnny e Adonai. Então a gente vê esse conjunto e essa conversão, né? Esse se converter, esse voltar a olhar para a divindade, sabe? Então até na história fala que às vezes Deus ou as divindades se alegram muito mais com aquele que é muito pecador, mas que de fato se arrepende e se converte, do que aquele que sempre andou na linha, sempre foi justo, correto. E é uma alegria quando resgata essas almas, quando resgata essas pessoas. E aqui há um resgate do Thales e do Johnny separadamente, depois eles trabalhando essa relação deles como primos, que foi deteriorada ao longo da trajetória da saga Talismã. E vendo eles se enfrentando como inimigos, como rivais, como vilões ali, os dois juntos como vilões, logo o herói e o vilão, logo os dois heróis. Então eles passam por essas trajetórias de anti-heroísmo e ao mesmo tempo uma vilania por um coração, por uma alma que foi realmente muito machucada. Então a gente vê o crescimento deles, é muito legal. E acompanhar também essa evolução, o destaque que tem para a tríade infernal, os três deuses do inferno, e depois ali os três pilares, âncoras, pontos fixos da realidade do celestial, da divindade. Então essa transformação dói no Eros, porque o Eros é aquele cara que ele tem o reino dele, ele tem as coisas dele, porque ele conquistou, porque ele lutou por aquilo, ele é muito parecido com Thales. Inclusive eu posso até gravar um vídeo sobre a similaridade entre Thales e Eros, porque dá para se dizer que são dois heróis, dois vilões ao mesmo tempo, em diferentes épocas e diferentes fases. Porque os dois, eles gostam do divino, têm essa fé, têm essa magia, esse poder, essa conexão com o próprio Deus, mas muitas vezes eles discordam do próprio Deus. Só que aqui tem um ponto, Thales discorda e ele segue o caminho dele, mas ele não ofende, ele não ataca, ele não quer assumir o controle para ele denominar o que vai acontecer. E Thales chega a ter poder para isso, ali perto do final de Talismã 4. E ainda assim ele baixa e fala: não, esse lugar não é meu. Ele consegue abdicar dos poderes, de toda a posição que ele pode ter. E o Eros não, o Eros tem aquela cobiça de: se tu não consegue fazer, eu posso fazer melhor. E ali ele fica naquela ganância e naquele desespero de: por que ver almas e pessoas sofrendo se com um estalar eu posso arrumar tudo? E por que eu não estou fazendo isso? Então ele é um cara muito genial, muito à frente. Ele não aceita a imperfeição. Ele não aceita a dor, ele não aceita a perda, ele não aceita os processos naturais impostos pela vida que o Criador colocou, sabe? Que fez, que manifestou tudo aquilo. E ele tendo poder para parar isso tudo, ele tem um pouco de cada um de nós que fala: cara, se fosse eu. Então é de uma arrogância, mas ao mesmo tempo de um lugar de: eu gostaria de fazer mais, sabe? Dessa impotência. Então trabalhar isso com Thales, Eros, Adonai e Johnny, com certeza, aí os protagonistas de Talismã 4, tem sido bem interessante e maravilhoso. A Morgana também tem bastante destaque, assim como outras versões do Thales que vão aparecendo. E é gigantesca essa história, convido todos vocês a conhecerem os heróis, os vilões e tudo o que envolve Talismã 4 ao infinito. Muito obrigado a todos e até os próximos vídeos.